Vamos continuar então, pessoal? E eu vou mostrar para vocês aqui. Vou abrir a minha tela toda. Nesse momento vocês não me veem mais, tá? Vou descansar vocês da minha belezura. Mas nós vamos falar aí sobre a divisão interregional do Brasil, tá ok? Lógico, nós já falamos aqui, já começamos a falar sobre essa divisão interregional do Brasil. Nós vamos ver ela aqui um pouco nesses mapas aqui, tá ok? Então, como eu disse anteriormente, a divisão regional do Brasil ela vai se dar de acordo com as suas bases físicas, né? O Brasil aí está formado por 26 estados mais o Distrito Federal. Lembrando que 17 desses estados estão ali no litoral e 9 estão no interior. A gente vê que a ocupação litorânea do Brasil ela é muito forte, principalmente por causa da sua proximidade com a água e por causa da sua proximidade, a sua formação territorial, por causa do comércio e o comércio internacional. Ou seja, ela estava muito mais voltada para um comércio fora do Brasil do que dentro do Brasil. A partir do momento que a gente decide formar um comércio interno mais forte, eu começo a fortalecer o restante desse Brasil, de centro, de norte e etc. Tá ok? Então, ele está dividido em municípios, né, gente? Tem como sede a cidade e os municípios, que estão divididos entre distritos que têm como sede as vilas. O seu território é de 5.547.505,5 km² e que vai compreender a metade do território da América do Sul, tá ok? Ou seja, é muito grande o nosso território e diferente de um território russo, por exemplo, que é maior do que o do Brasil, é, o território russo ele tem uma ocupação grande dele, uma parte grande dele que ele não pode ser ocupada, porque não é humanamente possível ou coerentemente impossível. No Brasil, a gente tem capacidade de ocupação desse país como um todo e tem muito para ser explorado até os dias de hoje. Tá ok? Bom, vamos ver um pouco sobre essa divisão regional brasileira aí, tá? Então, se a gente olhar as categorias aí, primeiro a gente vai ter região, vamos trazer esse conceito aí para que vocês vejam. É uma região de região é uma grande extensão de território, de terreno. É um território que, pelo clima, solos, vegetação, produção, economia e outras características próprias, se diferenciam dos territórios próprios. É uma área delimitada, demarcada e estabelecida. Regionalização é uma divisão do espaço geográfico feita antropologicamente. Olha a diferença, gente. O território da região ali, ele tem um perfil natural acontecendo nele. Ou ele pode ter um perfil antropológico acontecendo nele, lá com a minha produção econômica e etc. Já a regionalização, ela é definitivamente feita pelo homem e ela vai ordenar um espaço que tem uma direção de investimento. A gente vai ver nos dois mapeamentos dos dois cientistas que eu pedi para você olhar anteriormente, a divisão do IBGE e as outras duas. Vão gerar ações diversas aí, pesquisa, fabricação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, preservação ecológica e serve para uma afinidade de questões desse tipo de administração. Tá ok? Regionalizar é dividir ou classificar essas regiões. São alguns critérios que a gente tem, então, gente, específicos que podem ser semelhantes aos dos espaços ou de características de determinados lugares que possuem em comum. Então a gente vê a primeira classificação aí do IBGE e uma segunda classificação, tá? Com um olhar social, econômico, político, natural e etc. Ok, gente?
Então aí eu tenho as duas classificações e a primeiro é do Geiger, que eu disse para vocês que não, a segunda, né, que não tem uma divisão exatamente aí respeitando os critérios lá do IBGE dessa regionalização administrativa. Como evolução, então, dessa divisão regional, em 2013, é isso mesmo, gente? Perdão, 1013? Estou meio perdido aqui, peraí. Vamos. Isso. Em 1913, a gente vai ter uma divisão aí baseada apenas nos aspectos físicos, tá, gente? Aí corrige aí, na hora que eu colocar o slide lá, eu vou corrigir aqui, mas já corrige aí. Uma divisão regional em 1913, ela tem os aspectos físicos, como clima, vegetação, relevo e etc. E ela tem por objetivo reforçar a nação, e por isso é dividido o país em basicamente 5 regiões. Tá ok? Nota aí que a Bahia está junto ali com, com Minas Gerais, né? Aí a gente tem setentrional, norte-oriental, central, oriental e meridional. Tá ok? Essa é uma divisão sobre um entendimento único e exclusivamente físico. A gente vê a evolução da divisão do Brasil aí a partir de 1940, né? É uma divisão de um entendimento físico e já passamos por um entendimento socioeconômico. O IBGE, então, parte aí para outros aspectos, tá? E as suas relações com a economia, com a sociedade, vão se dando justamente porque, olha a data lá, de 1940, a gente precisava de entender melhor esse Brasil, precisava de entender melhor cada uma das regiões, a capacidade humana dessas regiões, a capacidade social, econômica dessas regiões, para que a gente pudesse fazer com que esse Brasil se desenvolvesse, tá ok? Então a gente vê lá que a região norte reúne o estado do Amazonas, Piauí, Pará e Maranhão. O território do Acre, Mato Grosso e Goiás ainda não tinham se formado. Além de Minas Gerais, formavam a região do centro. Tá? Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região este. E o Nordeste abrigava Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. A gente parte para 1945, né? A gente, 5 anos depois, uma nova divisão está acontecendo aí. A gente tem Norte, Nordeste, Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul, tá? Também é uma divisão física e econômica. E tá na porção norte do Amazonas, a gente vê a criação do território do Rio Branco, que é o atual estado de Roraima. E no norte do Pará, gente, foi criado o território do Amapá. Tá? O Mato Grosso vai perder uma porção a noroeste e essa é batizada de território do Guaporé. Não tem seta para te mostrar aqui, infelizmente. Você fixa aí e vai achando aí cada uma das partes que eu estou te falando, tá ok? E outro ao sul é chamado de território de Ponta Porã. No sul, Paraná e Santa Catarina são cortados a oeste e é instalado o território do Iguaçu. Tá bem nítido em preto aí, negrito, para que vocês vejam cada uma dessas partes. Qualquer coisa você dá um pause aí, dá uma olhadinha com cuidado, relê o que eu estou colocando aqui para que você possa achar cada uma das áreas, ok? Vamos partir para 1950. Olha essas mudanças, gente, de 5 em 5 anos, tá? Os territórios de ponta, novamente a gente tem um entendimento físico e socioeconômico. O território de Ponta Porã e Iguaçu são extintos e os estados do Maranhão e do Piauí passam a integrar efetivamente a região Nordeste,
Bahia e Sergipe, a região Nordeste, perdão. Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro formam a região Leste. Então isso aí é muito legal a gente ver aí, ó, que a gente vai ver que perdão, gente. Que a gente vai ver que lá o Rio de Janeiro fazendo parte dessa região. Em 1960, então, 10 anos depois, Brasília é criada e o Distrito Federal vira a capital do país e é transferido do leste para o centro-oeste e em 1962 o Acre vira o estado e o território de Rio Branco e recebe o nome de Roraima. 1960, pessoal, a gente tem uma divisão sobre entendimento socio-regional, não é mais esse entendimento socioeconômico no total, é sobre o sócio para cada região, e as características sociais para esse estudo passam a ser territoriais. A gente vê a criação de Brasília em 1970, construída e o Distrito Federal, que é a capital do país, é transferido aí para o Centro-Oeste. Na região leste, o antigo Distrito Federal vai se tornar o Estado da Guanabara. Tá, gente? Em 1969, numa divisão regional, foi proposta porque em 1942, olha a diferença, gente, já não era considerada útil para o ensino da geografia. Então, a educação geográfica era muito necessária para a gente desenvolver conhecimento, para que a gente pudesse... E o que eu falo do estudo não é escola, não. É o estudo sobre aspectos econômicos, geológicos, sobre aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. Melhor representação que a gente tem aí é nos 3 pilares que a gente já foi falado aqui. Ou para a coleta de divulgação de dados sobre esse país. 1960, o Brasil ganha o desenho regional atual e nasce o Sudeste, com São Paulo, Rio de Janeiro sendo agrupado, então, Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebe a Bahia e Sergipe e todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertence ao Centro-Oeste. Tá? O Mato Grosso vai ser dividido alguns anos depois, dando origem ao estado do Mato Grosso do Sul. Vê a percepção das datas que eu estou colocando e vê como é que essa regionalização muda por causa das características socioeconômicas do país, tá? Ou seja, por causa da transição e porque precisava se estudar geopolítica para poder trazer desenvolvimento para esse país. Vou repetir. Era preciso estudar a geopolítica do país, ou seja, sua formação territorial, sua formação física, sua formação biológica, suas fronteiras, a sua nação, cada povo regional, interregional, extra-regional. Precisava de entender cada um para que eu pudesse remapear esse país em prol de um desenvolvimento e em prol do seu autossustento. Então, todo o território de Goiás, então, ele vai para dentro desse centro-oeste e a gente vai ter criação de novos estados aí. Tá ok? Bom, a divisão política do Brasil, então, continua em vigor, né, dessa proposta na década de 70. Algumas alterações a gente vai encontrar aí. Em 1975, o estado da Guanabara é transformado no município do Rio de Janeiro. Em 1979, o Mato Grosso foi dividido e vai dar origem ao Mato Grosso do Sul. E a Constituição Federal de 88 vai dividir o estado de Goiás, só em 88, e vai criar o estado do Tocantins, que foi incluído na região norte. Costumo chamar de Tocantins de terra de ninguém. Para mim, quando falam lá dos seus preconceitos contra o Acre, eu acho o Tocantins muito mais perverso do que o Acre. Viu, gente?
Então, com o fim desses territórios federais, Rondônia em 1982, Roraima em 88, o Amapá em 88, torna-se o estado de Fernando de Noronha, que foi anexado ao estado de Pernambuco, estando dentro da minha Amazônia Verde. Olha lá a configuração, então, como é que fica. A minha região norte ocupa 45,5%, é quase 50% do total do território nacional. Tem um grande destaque do crescimento vegetativo, principalmente por causa da existência da Zona Franca de Manaus. Contudo, a sua capacidade ainda, por causa da floresta amazônica, é de 1 habitante por quilômetro quadrado. A minha região nordeste ocupa 30% da população do país, contudo, exporta um enorme êxodo rural, um êxodo populacional, principalmente para a região do Sudeste e agora também para a região do Goiás, fortemente para a região Centro-Oeste, tá ok? Justamente por causa das oportunidades de trabalho. Região Sudeste é a mais populosa e é considerada região estratégica por causa do seu dinamismo industrial, por causa do seu histórico, porque ela possui indústria e possui pecuária e também possui um comércio muito intenso. Região Sul é a região que atualmente menos cresce no Brasil, apesar de ter uma força de trabalhadores brutal, né, gente, com uma herança de trabalho muito grande da Itália. Principalmente nos últimos tempos aí, ela tem quedado o seu desenvolvimento. E a região de Centro-Oeste é uma região de grande crescimento populacional, de rápida urbanização. A gente vê isso acontecendo em Goiânia, fortíssimo, como a cidade cresce. A sua urbanização se tornou a nova fronteira agrícola do país. Ela é muito bem mecanizada, é exportadora de soja, além de possuir o maior rebanho pecuarista do mundo. Ok, pessoal? Então, a gente vê aí, dentro desses setores, aí uma divisão. Primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Secundário, uma base, intermediárias e bem de consumo. E o terciário, comércio e prestação de serviços. Tá ok, gente? Aqui a gente entra um pouco já no espaço agrário. Eu não vou entrar nisso nessa aula. Vamos dar um stop mais nessa aula aqui. Acho que já deu aí pra gente. Vou deixar vocês verem minha fotinha ali, não. Mas dá pra gente ver aí, entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Ok, pessoal? Vou parar essa aula por aqui. Vou juntar as duas ali, ver como é que está aqui a minha capacidade do computador, ver se eu consigo juntar as duas. Se eu conseguir juntar as duas, beleza. Se eu não conseguir, ela vai estar divididinha lá entre 16, 17 minutos da outra e o restante da outra aula. Beleza? Valeu demais. Bom descanso aí. Assistam todas as aulas. Só hoje, 3 horinhas de aula para vocês aí, bem constituídas. Beleza? Besitos. Bate, bate.